gente quer ficar igual Davi, no tempo de guerra, no terraço, olhando a vida dos outros. Não, não, não. Quem fica no terraço cai, mas quem marcha ganha alma. Quem marcha vence. Irmãos amados e queridos, o livro de Atos é um livro que vai relatar a história da igreja de Cristo Jesus. O início ali da igreja, quando Jesus, ele faz a sua ascensão ao céu, ele dá ordem aos seus discípulos, olha para o Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O Senhor vai dizer para os discípulos: olha, não sai de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, porque não tem como fazer a obra sem estar revestido, sem estar cheio, sem estar na unção, não. Primeiro tem que haver um preparo e depois a gente vai, até porque a palavra discípulo significa aluno, aleluia, e o apóstolo significa o enviado. Aqui na igreja somos assim, a gente aprende e lá fora a gente ensina, a gente prega, aleluia. É o que acontece, minha levita. A Bíblia diz que agora a igreja, levita Deise, ela começa a crescer, ela começa a crescer em unidade, ela começa a crescer em poder. Todos são batizados e cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o evangelho começa a ser propagado. Antigamente esse povo não era chamado de cristão, era chamado de o povo do caminho, porque Jesus dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Cadê o povo do caminho que vai morar para o céu? Aleluia! Chame a gente do que quiserem, mas a gente tem uma identidade, a gente tem o Senhor e Salvador, e é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! O mundo aí fora está odiando a igreja através da política, estão pensando que vai acabar com a igreja, mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Você é a igreja como Dorcas vai permanecer viva, viva, viva até o arrebatamento. O povo ia crescendo e era uma coisa linda, porque quem tinha vários campos saía vendendo para ter que abençoar aqueles que não tinham. Aleluia, vamos ver que o Senhor estabeleceu a lei para Moisés e disse: olha, tem que cuidar dos órfãos, tem que cuidar das viúvas, aqueles que têm terra e plantações, retire o que é seu, mas não tire tudo não, tem que deixar um pouco para as viúvas, elas terem que fazer a cega, elas terem que colher e levar para casa, porque antigamente não existia benefício para a viúva. Hoje existe os benefícios, antigamente não era assim, e muitas viúvas viravam prostitutas quando elas não conseguiam ajuda, porque era a forma de elas se manterem. Irmãos amados e queridos, mas a igreja de Atos é uma igreja que guarda a palavra. Não adianta, aleluia, ter tudo, mas se não guardar a palavra, estava falando hoje, aleluia, o jovem falando comigo, é bom ter conhecimento, é bom ter conhecimento, mas é bom praticar. Paulo disse: não sejais apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Não é apenas para fazer a leitura, leitor não, é para praticar a palavra. Então eles estavam seguindo Jesus, os discípulos, lembrando do que Jesus fez, a multiplicação dos pães, as curas, eles estavam toda à disposição, eles tinham andado recente com Jesus, então vamos andar, aleluia, nos passos de Jesus. Foi assim que aconteceu, Elane, até que no capítulo 9 vai se começar com a perseguição, aleluia, de Saulo contra a igreja. Todos já conhecem a história, mas no meio
meio do caminho, ele é abatido, porque o Senhor Jesus teve encontro com ele. Eu já quero dizer aqui para alguém que vai ter gente da tua família que Jeová vai dar um susto, vai parecer que vai morrer, mas não vai morrer. É Jesus indo diante do caminho para cuidar, porque só caindo, aleluia, que ele vai enxergar a novidade, as boas obras de Deus. Deus está dizendo: escuta hoje e guarda no teu coração. A notícia que vai chegar é como se fosse morte, não, é encontro com Deus, é encontro com Deus. Foi o que aconteceu com Saulo, aleluia. Ele foi para matar, mas Jesus disse: olha, eu permiti matar os alguns, mas esses daí não, porque quando não é no tempo de Deus, aleluia, pode vir a espada, pode vir a espingarda, tiro, flecha, toda ferramenta preparada contra ti, ela não vai prevalecer. Ramanto de coviande que anai. A Bíblia diz: o Senhor tem encontro com ele, via Ananias e pronto. Pedro, que é pedra, que é um apóstolo, responsável pela igreja, trabalhando a todo vapor, está fazendo a obra, e de repente ele vai em Lida. E lá em Lida encontra-se o homem paralítico numa cama há 8 anos. Tem gente que olha e diz assim: Deus mandou eu fazer a obra, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ele está dizendo: sai da sua zona de conforto, se levanta e vai. Eu não sei para onde ir. Aleluia, somos levados, irmãos, ó, como a folha, pelo Espírito ao vento. Vai, porque você vai encontrar alguém, olhar para você e dizer: ore por mim. Você vai olhar alguém triste, Deus vai dizer: ore agora, que está com depressão, quer se matar, e o nome dele é glorificado. Mas a gente quer ficar igual Davi, no tempo de guerra, no terraço, olhando a vida dos outros. Não, não, não. Quem fica no terraço cai, mas quem marcha ganha alma. Quem marcha vence. E a ordem é, aleluia, quer ver a glória de Deus aparecer? Então levanta e marcha, marcha, aleluia. Porque não chamaram Pedro, ele estava fazendo a obra, de repente falaram: Pedro, vai lá em Enéas. De repente Pedro olhou para aquele homem que jazia há 8 anos, acamado, eu creio que sem esperança, entristecido, olha para ele simplesmente e diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e arruma o teu leito. Nesta noite Deus está dizendo: tem mulheres que o Pai está falando, é para levantar, arrumar o leito, aleluia, e sair para fazer a obra. Obrigada. Tem gente, oh meu Deus, eu estava aqui sentada e o leito tem se tornado a sua casa. Você só sabe chorar. O leito, a sua cama tem se tornado um leito. Me perdoe. Você sabe chorar. Come na cama, assiste na cama, toma banho, vai pra cama. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu te dou saúde, levanta. Eu te dou saúde, levanta. Ah, irmãos, aquele homem se levantou e o nome do Senhor é glorificado através da vida de Pedro. Mas enquanto isso, pertinho dali em Jope, a Bíblia vai dizer que uma mulher chamada Dorcas, e traduzido é Tabita, que significa gazela, aquela que é cheia de graça, aquela abençoada do Senhor, e ela está fazendo a obra. Ela é conhecida pelas obras, ela dá as suas esmolas, mas a Bíblia diz que ela vai ficar enferma. E quando ela fica enferma, todo crente que faz a obra de Deus, irmãos, todo crente que é fiel a Deus, quando fica enferma, a primeira coisa que faz é o quê? Orar, porque Deus vai me curar. Não, Deus vai me curar, Deus vai me dar
graça, Deus vai me dar força. E as viúvas estão assim, pensando que Dorcas, ela vai se recuperar, ela vai se levantar no outro dia e vai voltar a costurar, mas não acontece assim. A Bíblia diz que ela fica enferma e ela morre. Como assim? Alguém que está fazendo a obra de Deus vai morrer? Eu não acredito, não é possível. E nesta noite a palavra é endereçada às muitas mulheres e homens que estão aqui, mas que sabem quem é, que perderam a sua essência, que antigamente vestia a camisa, botava o coque, pegava a Bíblia e ia para os evangelismos, ia para a visita nos lares, orava às madrugadas, mas o Senhor falava comigo que no meio do caminho você se perdeu, você deixou as lutas te abater, você foi abatido, aleluia, pelos contra-ataques do inimigo, e você não teve aquela força de guerrear, não teve aquela força de dizer: não, diabo, você não vai me vencer. Simplesmente você se entregou. E espiritualmente falando, você morreu. Mas eu louvo a Deus porque Deus colocou no coração deste casal que Dorcas vai continuar fazendo a obra e ela não vai morrer. Irmãos amados e queridos, eu quero te dizer, minha filha, aquelas visitas que você fazia não eram em vão, porque através de você casamento foi restaurado, através de você o que estava afastado voltou para Jesus. Volta a fazer a obra. Volta, Dorcas! Lamanto de Covanaga Xandarai. Mas Dorcas morreu. Só que é lindo, porque Jesus vai dizer, no meio do desespero de Marta e Maria: não te preocupa, Lázaro está morto, mas ele vai ressuscitar. Não, Senhor, vai ser nos últimos dias não. A ordem de Jesus é agora, é no tempo de hoje. E a Bíblia diz que esta mulher que fazia roupa, costura para as viúvas, porque se tinha muitas viúvas, porque Jope era uma cidade portuária, então muitos desses homens morriam em acidentes no mar, em naufrágios. Muitas mulheres ficou viúva, enquanto alguns rejeitavam, Dorcas acolhia. E tem gente que não entende, diz assim: olha como ela anda cheia de gente, mas não entende o mistério, é porque você tem palavra de Deus, mas não entende aqui é porque você abraça. Tem gente que olha e diz assim: é besta. Não é besta, é discípula de Jesus, é discípula de Jesus. Ai, Dorcas. Dorcas morreu. E a gente se pergunta: onde é que está Jesus nisso? Uma pessoa tão boa. E ela morreu, porque na vida do crente é feita de altos e baixos. E tem gente aqui que está precisando do oxigênio de Deus para voltar a viver. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro estava perto, porque Lida era perto de Jope, então vai se chamar Pedro. Manda chamar Pedro, porque aqui agora a situação ficou séria. A nossa irmã, além de ficar enferma, ela morreu. E foi se chamar a Pedro, foi se chamar quem estava perto. Você pode contar com a irmã que está do seu lado. Você sabia disso? Você pode contar, aleluia, com a tua família, aquela que é crente em Machá. Mas a gente só quer alguém de longe. A gente só quer alguém que é do poder. Você é do poder, você tem autoridade. Eu que coloquei sobre você autoridade. Vai pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Deus te deu autoridade. Pedro não se demora aí e desce para Jope. Chegando lá em Jope, vê as viúvas chorando com as costuras, com as roupas que Dorcas tinha feito para elas.
Eu quero te dizer que você tem frutos e você tem testemunhos. E por que você não pode se entregar? Porque ainda não chegou a tua hora e você não vai morrer. Porque Dorcas poderia simplesmente morrer, ser sepultada, mas o que Deus tinha com Dorcas ainda tinha continuidade, não era o fim. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: eu escrevi hoje, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te avivando, Dorcas, porque longa é a tua caminhada. Você pensou que chegou ao fim, mas come e bebe, porque vai marchar, vai dar fruto. Tem restauração através da tua vida, tem cura através de você. Eu quero te dizer nesta noite: levanta e anda, em nome de Jesus.